Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente continuar o nosso planejamento, né, para a gente continuar a nossa jornada aí de preparação para o vestibular. Eu sei que estão todos com um clima olímpico, deve ter um monte de gente aí vendo a aula ao mesmo tempo que está vendo vôlei, vendo surf, vendo outras coisas que estão rolando na Olimpíada, mas vamos abandonar aí as duas telas e vamos focar um pouquinho, porque estamos num momento que é o momento de preparação para a sua prova, para a tua tão sonhada prova, que é a prova do vestibular. Hoje nós vamos falar de um tipo de temática que a gente normalmente chama de sociologia brasileira. Só que isso muitas vezes, para alguns alunos, acaba por gerar uma confusão. Algumas pessoas acham que a sociologia brasileira ela é só isso aqui que eu vou falar hoje. Mas é claro que não. A sociologia no Brasil ela é uma disciplina que ela já perdura aí há mais de 100 anos. E ela é uma disciplina que ela vem evidentemente evoluindo e ela trabalha com todas as temáticas que você possa imaginar. Existem sociólogos no Brasil hoje abordando questões como a política, questões como, por exemplo, os movimentos sociais, temáticas como, por exemplo, a economia. Agora, o ponto é que os vestibulares, quando cobram autores da sociologia brasileira, têm uma tendência a cobrar um tipo de autor. Ué, Leandro, quem são esses autores? São o que a gente chama de intérpretes do Brasil. Ué, Leandro, como assim intérpretes do Brasil? O Brasil, assim como qualquer outro país do mundo, é um país que tem algumas características próprias e particulares comparadas a outras nações. Se você olha para um país, por exemplo, como a Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai, Estados Unidos, e você compara com a realidade brasileira, é evidente que nós temos particularidades próprias, ligadas à nossa história, ligadas ao nosso processo de colonização, ligadas, por exemplo, ao nosso processo muito cruel de escravidão que perdurou durante mais de 300 anos, e isso formou uma realidade brasileira muito própria e muito particular. E daí, o que se gera é que alguns autores, desde o começo do século XX, começam a tentar entender o que é o Brasil. E mais do que é o Brasil, o que é ser brasileiro. Existe uma frase muito famosa que a gente chama de o que faz do Brasil, Brasil. Ou seja, o que define o que é ser brasileiro, o que define o que é viver no Brasil e o que define a gente, nosso povo, como características próprias e particulares. Quando você olha para outras nações essas normalmente de países desenvolvidos, de países ricos, países como, por exemplo, a Alemanha, a França, a Inglaterra, esses países eles têm uma facilidade muito grande em se colocar e se classificar como nações. Esses países possuem essa facilidade porque eles possuem uma história muito bem consolidada, uma história centenária e até milenária em alguns casos, que é totalmente respaldada e totalmente vangloriada e enaltecida. O Brasil é um país que, por ter sido colonizado, explorado e tendo grande parte de sua história apagada, com grande parte do seu povo originário sendo dizimado, o Brasil é um país que teve maior dificuldade em criar uma identidade própria. E isso fez com que muitos sociólogos ao longo da história brasileira tentassem criar uma identidade brasileira ou tentar compreender qual seria essa identidade brasileira. Eu coloquei para vocês aqui
alguns livros que a gente pode considerar como livros chaves, fundamentais, que tentam compreender um pouquinho do que seria o Brasil. A gente tem a obra de Oliveira Viana, a obra de Gilberto Freire, a obra de Florestan Fernandes, como sendo, né, alguns exemplos de obras, né, que de alguma forma tentam gerar esse processo de compreensão. A gente tem a obra de Caio Prado Júnior, a obra de Darcy Ribeiro. Todos esses autores tentaram entender o que é ser brasileiro e o que é ser Brasil. Porque assim, a verdade é que a gente normalmente tem uma síndrome que a gente acostumou a chamar nas ciências humanas de síndrome de vira-lata. Eu sempre uso esse termo, e esse termo não é meu, evidentemente, é um termo do Nelson Rodrigues, o dramaturgo Nelson Rodrigues. Ele falava que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata por se considerar inferior, muitas vezes, a outros povos, principalmente os povos ricos, europeus e por aí vai. Só que isso é um grande problema porque o Brasil é um país que tem uma particularidade de história muito única. O Brasil é muito diferente de outros países do mundo. Então, para analisar o que é ser brasileiro, nós não podemos fazer isso com um viés comparativo. Nós não podemos estudar o que é ser brasileiro com base num pensamento que vem da Finlândia, ou que vem da Noruega, ou da Suécia, ou dos Estados Unidos. A realidade social brasileira ela é única, ímpar, e a história brasileira formou um tipo de sociologia única. Quero começar essa aula lendo para você um trecho de um livro chamado Cultura Brasileira e Identidade Nacional. E esse livro ele fala o seguinte: a procura de uma identidade brasileira ou de uma memória brasileira que seja a sua essência verdadeira é um falso problema. A pergunta fundamental seria: quem é o artífice dessa identidade e desta memória, que se querem nacionais? A que grupos sociais elas se vinculam e a que interesses elas servem? Talvez você tenha lido esse trecho comigo e não tenha entendido nada. Deixa eu te explicar. Aqui, nesse trecho, o que está sendo dito é o seguinte: ó, tentar entender ou tentar classificar qual é a identidade do brasileiro ou a identidade do Brasil, tentar criar essa perspectiva de identidade é algo falho. Falho porque, na verdade, a identidade brasileira, para ser criada dessa maneira, nós temos que pensar quem está criando. Quem está pensando acerca dela? Será que criar a identidade brasileira com base no olhar dos ricos é a mesma coisa que criar a identidade brasileira com o olhar dos pobres? Será que criar a identidade brasileira com base no olhar dos brancos é a mesma coisa que criar a identidade brasileira com o olhar dos negros? Será que criar a identidade brasileira com base nos nordestinos ou dos sudestinos é a mesma coisa? É claro que não. Então, a gente aqui vai trabalhar sempre com perspectivas que são generalistas, por mais que a gente saiba que essas perspectivas nem sempre elas classifiquem ou fazem que você se identifique como brasileiro. Quer ver um exemplo? Quando você para falar com alguém que não seja um brasileiro, seja na internet ou na vida real, mas principalmente na vida real, você vai perceber que existem uma série de estereótipos sobre o que é o brasileiro. Você pensa em praia, você pensa em futebol, você pensa, por exemplo, em aspectos como o carnaval, se pensa, por exemplo, em algumas cidades que são cidades mais famosas no exterior, como a cidade do Rio de Janeiro. E aí você tem uma perspectiva que é uma espécie de artífice. O que é artífice? É uma perspectiva artificial do que é ser brasileiro. E aí eu quero que você entenda o seguinte: durante muito tempo, alguns membros e alguns sociólogos da sociologia brasileira tinham essa preocupação em criar esse artífice, em criar, na verdade, essa perspectiva, em criar esse padrão do que era ser brasileiro. Vou começar por um autor chamado Oliveira Viana. Oliveira Viana é um dos primeiros autores da sociologia brasileira que nós podemos considerar como intérpretes do Brasil. E aí, quando eu falo sobre intérpretes do Brasil, você tem que ter a maldade de pensar: intérpretes do Brasil são aqueles que tentaram interpretar o Brasil. Perfeito? E eles queriam criar esse artífice, esse personagem do que seria ser o brasileiro. Lê comigo aqui para a gente poder ir explicando trecho por trecho. Olha o começo. Autor racista e autoritário, refletindo o reacionarismo da classe dominante brasileira e o pensamento autoritário da velha república e o conservador do império. Onde eu quero chegar aqui? O Brasil, durante muitos e muitos anos, na verdade durante décadas e quase séculos,
o Brasil viveu uma realidade no final do século XIX e início do século XX, que era uma realidade extremamente racializada e racista. Ué, Leandro, como assim? O Brasil é um país de escravocrata. Ponto. Isso é dado. Mas mais do que isso, quando a escravidão começa a tender a se encerrar no final do século XIX, começa um discurso de que existe uma superioridade dos brancos para com os negros. E que essa superioridade não era simplesmente uma superioridade em relação a questões financeiras e econômicas, não. Começa um discurso muito forte no Brasil do século XIX de que existia uma superioridade dos brancos em relação aos negros, e essa superioridade, ela era intelectual. Ela era capacitória. Existia um discurso muito forte de que os brancos eram mais aptos, mais reflexivos, de uns seres mais pensantes, e que os negros eram seres inferiores. E Oliveira Viana, ele é um autor que defendia essa ideia, olha que barbaridade. A ideia fundamental do Oliveira Viana era dizer que o Brasil era um país em que existiam classes étnicas, raciais distintas, e essas classes elas tinham um processo diferenciador, onde existiam raças superiores, mais aptas, mais capazes, como tal ele chamaria de raça branca, para com aqueles que seriam indivíduos mais negativos, inferiores, pejorativos, que seriam os negros. Olha o que ele fala pra gente posteriormente, ele vai dizer assim, ó: influenciado pela psicologia social de Gustavo Le Bon, a ideia da existência de alma da raça ou caráter nacional, as raças não se distinguiam tanto pelas características físicas, mas pelos traços psicológicos, havendo uma hierarquia entre elas. Por isso era possível ser também inglês dominar 250 milhões de indianos. Olha o tamanho da loucura. Olha o tamanho da maluquice. E você tem que entender que o Oliveira Viana, ele é um autor que a gente evidentemente entende ele como um autor racista hoje, mas na época ele não era visto assim por grande parte da elite econômica e social desse país. Ou seja, existia um cara que dizia assim, olha, beleza, o Brasil é um país com muitos negros. O Brasil é um país que possui um grande quantitativo de pessoas negras oriundas da África. Mas, entretanto, os brancos, por serem superiores, vão começar e vão conseguir conquistar e dominar esses negros. Porque eles são superiores intelectualmente, reflexivamente. Existia uma ideia aqui de uma hierarquia. Uma hierarquia, de alguma maneira, que existia a possibilidade de um grupo superior a outro. Ele defendia, é o que eu quero que você guarde aqui, o Oliveira Viana defendia a ideia da evolução do povo brasileiro. Como assim evolução do povo brasileiro? Ele defendia a ideia real de que no Brasil existia uma raça superior, que era dos brancos, e essa raça ela geraria um processo de progresso e de protagonismo no Brasil. Ele defendia que os brancos fossem presidentes, governantes, dominantes, que os brancos fossem aqueles que comandassem os negros na sociedade. E talvez você olhe para isso aqui e pense, pô, Leandro, mas isso aqui é algo antigo? É algo fora do seu tempo? Eu concordo que é algo antigo, mas eu não concordo que é algo fora do seu tempo. Até porque existem muitas pessoas que até hoje pensam assim. Podem não expressar que pensam assim. Podem não falar de forma clara que pensam assim. Mas pensavam e pensam. Ou seja, o Oliveira Viana está dizendo o seguinte, olha, o Brasil é um país que é miscigenado. O Brasil é um país que tem brancos e negros. Entretanto, uma raça é superior. Os brancos são superiores, mais aptos, mais capazes, e eles vão conseguir gerar um processo evolutivo do Brasil, caso estejam em posições de poder. E aí eu quero que você entenda o seguinte, diretor, vem aqui rapidinho. Eu quero que você entenda que esse discurso do Oliveira Viana é um discurso que ele vai, né, e que ele perdura pra gente desde o final do século XIX. E aí eu estou falando aqui de 1870, 1880. Então esse discurso vai do final do século XIX. E esse discurso ele perdura pra gente, né? Ele dura pra gente até os anos de 1930. Ou seja, durante 50, 60 anos, o discurso existente no Brasil pela sociologia era um discurso racializado e racista. Ou seja, era um discurso que estabelecia o entendimento de que o que definiria o que é Brasil, a interpretação acerca do Brasil, era uma interpretação que colocava um grupo como superior e outro como inferior. Os brancos como superiores e os negros como sendo inferiores. Vem pra cá, diretor. Perguntas aqui, ó. Júlia Magalhães. Professor, esse racismo no Brasil tem algo a ver com a história da maldição de Cã? Caiu uma questão sobre esse mito no simulado, por isso a dúvida. Júlia, existe uma perspectiva que a perspectiva de Cã, né, é só uma perspectiva ilustrativa, mitológica, sobre essa perspectiva de diferenciação. Agora, essa realidade brasileira não era uma realidade exclusiva da gente, tá? Vários países do mundo, principalmente por influência europeia, acreditavam nisso. A verdade, e eu quero ter sua atenção total agora, é que existe nesse momento, na Europa, um fenômeno acontecendo de exploração de africanos e asiáticos. Fenômeno esse que nós chamamos de imperialismo. Então os europeus estão olhando para o mundo e pensando, a gente é muito incrível.
Ai, a gente europeu é maravilhoso e os asiáticos e africanos são inferiores. E esse discurso, ele também chega no Brasil. Por mais que o imperialismo fosse na África e na Ásia, esse discurso chega na América Latina. E os brancos locais falam, opa, a gente é europeu, a gente nasceu aqui, mas a gente é branco, a gente é racialmente branco e a gente é superior também. Então esse discurso ele é hegemônico no mundo à época, tá bom? Vamos seguir aqui. Depois do Oliveira Viana, com essa visão esdrúxula, racista e muito problemática, vai surgir uma alternativa a essa visão, que vai ser desenvolvida por um autor e um sociólogo chamado Gilberto Freire. Eu já falei do Gilberto Freire para você em outra aula anteriormente sobre questão racial, mas eu vou voltar no Gilberto Freire pela importância que ele detém, tá? O Gilberto Freire, ele é um autor que escreve um livro chamado Casa Grande e Senzala. Livro esse publicado pela primeira vez no ano de 1933, e ele é um livro que eu posso considerar, sem dúvida alguma, uma das grandes bíblias do pensamento sociológico brasileiro. Por quê? O Gilberto Freire, ele vai pegar a visão que o Brasil tinha à época, que era essa visão de ser um país dividido, com brancos sendo superiores, negros como inferiores, e vai dizer assim, não é isso não. Como assim não é isso não? Ele vai trazer a ideia de que, na verdade, a maior qualidade que o brasileiro possui, a maior qualidade que o povo brasileiro detém, é o fato do brasileiro ser um povo miscigenado. Ele vai dizer que a miscigenação entre brancos, indígenas e negros no Brasil formou uma etnia, uma perspectiva étnica e racial própria, que era o ser brasileiro, que era algo bom, que era algo positivo. Gilberto Freire vai trazer o tipo de visualização que começa a trazer uma imagem que o povo brasileiro era um povo bom, que a miscigenação não era um problema. Ele vai criar uma teoria que eu preciso que você guarde, que você tatue no seu braço, que você coloque na sua testa, eu não sei, que é a teoria da democracia racial. O Gilberto Freire defendia que o Brasil era um país onde brancos, negros e indígenas viviam no mesmo espaço e viviam com qualidade nesse mesmo espaço. Que o racismo no Brasil era uma questão puramente temporária e que o racismo no Brasil era uma questão que com o tempo se esgotaria, acabaria, porque a convivência harmoniosa entre brancos, negros e indígenas no mesmo espaço levaria a esse fim do racismo com o tempo. Olha pra cá, o que eu vou ler com você agora. Olha esse trecho aqui, ó. As contradições... é um texto, né, que está falando de um cara interpretando a obra do Gilberto Freire, que ele fala assim, ó, a obra de Freire representa uma verdadeira cristalização da ideologia da cultura brasileira. Sugere a existência de um caráter brasileiro que eclipsaria as contradições de classe e mesmo de raça. Como assim eclipsaria? O que é um eclipse? Uma coisa fica na frente da outra e tampa. Na visão de Gilberto Freire, a questão da convivência entre brancos, negros e indígenas no mesmo espaço era tão forte, tão poderosa, que ela faria um eclipse no racismo. Ela esconderia o racismo. Ela faria que o racismo deixaria de existir. Então a gente sai, e olha pra cá, a gente sai de uma sociologia do século XIX, de Oliveira Viana, do final do século XIX e início do século XX, defendendo de que o branco é superior e o negro é inferior, e passamos para uma teoria do Gilberto Freire que fala assim, não, não, não. O branco não é superior, o negro não é inferior, eles vivem juntos. E tá tudo bem. É um povo aí, ó, um povo alegre, feliz, harmonioso, mestiço, que vai conviver conjuntamente, e isso é a nossa maior qualidade. O que faz do Brasil Brasil é ser um povo miscigenado. Esse discurso é muito forte, é muito poderoso, e é um discurso que tem uma visão muito otimista acerca do Brasil. Mas ele traz um grande problema, na verdade ele traz dois grandes problemas. Primeiro, esse discurso do Gilberto Freire, ele tem uma coisa boa. A coisa boa é que ele afasta teorias como a do Oliveira Viana. Isso é bom. Ele tem dois problemas. Problema número 1, ele não reconhece o tanto de sofrimento que o povo negro sofreu para, de repente, agora ser um povo que vai se tornar democrático racialmente de forma igualitária. O Gilberto Freire chega a falar no Casa Grande e Senzala que a escravidão no Brasil ela foi muito mais branda do que foi nos Estados Unidos. Né? Trabalhando com a ideia de que a escravidão aqui ela era mais tranquila e por isso a relação vai ser mais harmoniosa. Né? Ele acaba mascarando o racismo, escondendo um pouco o racismo. E a segunda coisa problemática na teoria do Gilberto Freire é a seguinte, quando o Gilberto Freire fala para nós que o Brasil é um país democrático racialmente, pô, gente, se o Brasil é democrático racialmente, nada precisa ser feito para melhorar.
E aí, gente, eu quero que vocês guardem uma coisa. Quando você não assume que um problema existe, você não tem como combatê-lo. Quando você não assume que o racismo é um problema, você não tem como combatê-lo. Quando Gilberto Freire fala que o Brasil, na verdade, é um país onde brancos e negros convivem juntos e está tudo bem, nada precisa ser feito para acabar com essa discriminação. Tranquilo? Tem pergunta ali, diretor? Deixa eu ver... Não, tá tranquilo. O pessoal tá falando ali se a visão dele é otimista ou hipócrita. É otimista, e a gente hoje em dia chamar de hipócrita, 100 anos depois, é muito tranquilo, né? A gente tem que entender que naquele contexto essa visão é uma visão progressista, por mais bizarro que isso pareça. O Gilberto Freire está escrevendo num contexto do governo de Getúlio Vargas, que era um governo que tinha essa preocupação em tentar integrar o Brasil. E esse discurso de que o Brasil era um país miscigenado, que unia diferentes etnias, era um discurso que funcionava para esse projeto varguista naquele período. Tá bom? Vamos seguir aqui. Um outro autor, que vem posteriormente ao Gilberto Freire, vai ser um autor chamado Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes é um homem que vai falecer no ano de 1995, né? Ele tem uma vida aí de 75 anos de idade, nasce em 1920, e o Florestan tem uma obra extensa, mas ele tem um livro que é o seu livro mais importante, ou melhor dizendo, o seu livro mais relevante, né? Esse livro relevante e essencial dele é um livro chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Esse livro, que fala sobre a integração do negro na sociedade de classes, é um livro em que o Florestan vai dizer assim, olha, Gilberto Freire é até um cara legal. Gilberto Freire talvez tenha até sido um cara bem intencionado. Só que o Florestan vai dizer assim, olha, ele errou. Ô, Helena, como assim ele errou? Ele errou. Ele errou por quê? Ele errou porque o Gilberto Freire deixou de lado uma questão importantíssima, que é o fato de que essa relação entre brancos, negros e indígenas no Brasil não é uma relação harmoniosa. A visão do Florestan Fernandes, na verdade, é que a relação entre brancos e indígenas e negros no Brasil é uma relação conflituosa. E aqui eu quero a sua maldade no coração de guardar o seguinte: Gilberto Freire, autor que defende a democracia racial. Florestan Fernandes, um autor que defende o mito da democracia racial. Então, Florestan defende uma visão em que a democracia racial é um mito, é uma lenda, é uma fábula, enquanto Gilberto Freire defende a ideia de que o racismo é algo que uma hora vai se esgotar, que uma hora vai acabar e por aí vai. Então, o Gilberto Freire, como a gente falou lá atrás na aula de questão racial, é um autor que tem uma visão harmoniosa, e a visão do Florestan é que existe uma visão conflituosa. Tá? Eu já vou voltar para cá. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta ali. Vanessa, é meio estranho saber que todos os autores que tentaram criar essa identidade brasileira são todos brancos. Vanessa. Estranho não. Isso demonstra e fala muito sobre o Brasil, né? Como são pessoas, de alguma forma, que tinham espaço para poder falar sobre isso, né? A gente tem mais autores que falam sobre isso, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, todos brancos. Existe, na verdade, um país que, de alguma maneira, durante muito tempo, escondeu as pessoas negras do espaço de socialização, do espaço universitário, tá? Sobe ali, diretor, no chat para mim, por favor, pra ver se tem alguma coisa no chat ali. Não tem nada a ver com a aula, mas Juliana tá com os braços mais fortes. Eu tô gordo, gente, não é braço mais forte não, eu engordei, é só isso. Eu amando com... Ele já falou desses autores na aula de relações raciais, falei desses autores na aula de relações raciais, perfeito. Luzia, professor Gilberto seria um otimista ou um demagogo? Eu acho que ele é um otimista, tá? Era uma visão otimista à época. A gente pode chamar de demagogo hoje em dia, sem dúvida alguma, não é um problema. Só acho que para aquele momento, né, a gente tinha que compreender que naquele momento, naquele contexto, não era bem assim que ele era visto. E assim, gente, veja bem, quando eu falo que não tem autores negros que de alguma forma geraram esse tipo de compreensão acerca do Brasil, tô falando do vestibular, tá? Porque é claro que existe. Você pode pegar autores negros, tanto homens quanto mulheres, que tentaram entender a realidade brasileira, tá? A gente pode pegar autores, até pessoas que estão vivas aí, que são fundamentais para a nossa história, como, por exemplo, a Sueli Carneiro ou alguém anterior como Abdias, né? São figuras que a gente pode entender como figuras que são fundamentais para a nossa realidade,
tá? E de alguma forma interpretaram o Brasil muito bem. Mas infelizmente o vestibular ainda é muito limitado em cobrar esses autores. Espero que isso de alguma forma melhore para com o tempo. Vamos lá, Mateus Mática, olha o trocadilho do rapaz. O país que fez uma força para embranquecer o país quer dizer que existe uma democracia racial. Evidentemente isso é um erro, né? Vamos lá, beleza, vamos seguir aí para a gente poder continuar. Depois de Florestan, eu quero falar para você de mais um autor, que é esse autor aqui, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Eu sei que o texto ficou meio grande, eu quero ler um trecho do livro dele aqui, né, do livro dele não, né, mas de uma pessoa que interpretou o livro dele, né, que é o Antônio Cândido, para poder falar sobre ele. Mas antes de entrar no texto, eu quero te falar o seguinte: o Sérgio Buarque de Holanda, ele é o pai do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, né? É uma família que é uma família complexa. Por que complexa? Porque você tem o avô, que é o Aurélio Buarque de Holanda. Para quem não sabe, Aurélio Buarque de Holanda é o cara do dicionário Aurélio. Se você já ouviu esse dicionário, Aurélio, né, que é o dicionário muito famoso aí, existente em relação à língua portuguesa, né? Aí tem o Aurélio Buarque de Holanda, aí teve um filho, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que é o maior historiador e um dos maiores sociólogos da história do Brasil. E esse cara tem um filho que é o Chico Buarque de Holanda, que é um dos maiores compositores da história do Brasil. Que família, né? Que família, né? E tem mais gente. Se você for olhar, a família tem outras pessoas. Tem a Cristina Buarque de Holanda, que é uma excelente sambista. Que família, né? Que genéticazinha, né? Genética também e oportunidades de vida, evidentemente, né? Porque a família, quando tem condições financeiras, ela pode gerar educação de extrema qualidade para que isso venha acontecer, tá? E aí, gente, quando eu falo do Sérgio Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda tem um livro, que é a sua obra maior, sua grande obra, que é um livro chamado Raízes do Brasil, tá? Esse livro chamado Raízes do Brasil é um livro que é incrível, é incrível. Se fosse recomendar um desses livros todos aqui que eu falei pra gente hoje, escolher um, eu escolheria esse. Raízes do Brasil é um livro também dos anos 30, tá? É um livro um pouquinho posterior ao Casagrande e Senzala, que é um livro em que o Sérgio Buarque de Holanda tenta entender um pouquinho das características de quem nós somos, das características que nós possuímos. E aí ele vai falar uma coisa pra gente que é o seguinte: ele fala que o brasileiro, ele é formado, classificado por duas grandes características. Uma, o brasileiro tem uma característica essencial, que é o nosso personalismo. Como assim personalismo? O brasileiro é o povo do jeitinho. Como assim do jeitinho? É o povo que vai chegar pro garçom e falar: "Ô irmão, tudo bem?" Tu nunca viu o cara na sua vida, mas você tá chamando de irmão, né? É o cara que você parado numa blitz e vai tomar uma multa e falar assim: "Pô, amigão, como é que a gente faz aí para resolver esse problema?" O brasileiro é um povo, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, que tenta resolver conflitos formais de forma informal. Ele fala que o Brasil, por ser um país onde no seu início tinha uma frouxidão das instituições, ou seja, instituições frágeis, o Brasil foi um país onde a pessoalidade e a individualidade se tornou muito forte. Então o Brasil é o país do, amigão, irmão, né? Você tenta resolver as questões. Eu estava outro dia conversando com um vizinho no meu prédio, né? Eu tava na portaria pra sair com o meu cachorro, pra passear com o meu cachorro, e tinha um cara lá que tava falando com ele, aí ele, tava reclamando porque foram cortar a luz dele. Ele tava reclamando e foram cortar a luz dele, não sei o que lá. Eu falei assim: "Cara, mas tu pagou a luz?" Aí ele: "Não, não tinha pago. Mas como é que vão cortar? É um absurdo virem cortar." Aí eu falei: "Cara, mas você não pagou, o cara tinha que cortar, né?" Aí ele: Não. Eu troquei uma ideia com ele, expliquei minha situação, falei com ele, a gente, tá todo mundo no mesmo barco, né? É amizade. Ou seja, é um tipo de discurso que é um discurso muito brasileiro, né? Que é um discurso onde as instituições são fracas e a pessoalidade, o trato individual é muito forte. Você pode olhar para isso e pensar: "Leandro, que absurdo. Então um país mais corrupto?" Não. A corrupção, de fato, é um traço que nós levamos ela de forma muito mais bem aceita do que em outros países, isso é inegável. Mas o ponto é que o Brasil tem uma realidade mais amigável, segundo a visão do Sérgio Buarque de Holanda, e esse traço mais amigável gera um traço em que as regras e as normas no Brasil
são fluidas. Eu tenho uma coisa que eu acho maravilhosa, que o Brasil é o único país do mundo que eu conheço que tem lei que pega e lei que não pega. Como assim lei que pega e lei que não pega? Às vezes levam uma nova lei, criou uma nova lei. Aí tu fala, pô, mas essa lei já está em vigor? Tá. Ah, mas ninguém está cumprindo ainda não. Mas está em vigor? Como é que não tem alguém cumprindo ainda? Né? É tipo, ah, não, essa lei não pegou. Essa lei não pegou. Como se fosse uma gripe. Ah, essa lei não pegou. Essa lei aí a gente não gostou, não. Isso é porque a instituição no Brasil é fraca. Depende da gente. A gente gostou da lei? A gente achou bacana? Então vamos fazer pegar. Se não, vamos deixar de lado. Vanessa falou assim, todos muito talentosos, mas novamente é muito triste pensar que no Brasil, se você não tem herança, você dificilmente vai conseguir ser alguém importante assim. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma, ter essa relevância econômica, né, faz com que você seja indivíduo que tenha mais espaço para conseguir fazer, ter uma teoria a ser respeitada e a ser realmente olhada. Tem mais pergunta ali? Não, né? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá lucrando ainda com o Tigrinho porque você tá jogando em casa brasileira. Casa brasileira é lotada de jogador, o Tigrinho nunca vai soltar a carta. Agora, ó, na casa chinesa, ele paga isso aqui, ó, todo dia. Clique em Saiba Mais, eu vou te apresentar a melhor casa chinesa que tem regulamentação pra você jogar aqui no Brasil. Você vai começar a forrar o bolso com os meus... Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando na absorção de nutrientes. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Né? E aí, quando tem que fazer, por exemplo, um simulado, quando tem, por exemplo, que ter um projeto, um aulão, não sei o que lá, eu organizo com os professores como isso vai acontecer. Se eu mandar para os professores uma mensagem no WhatsApp, falar assim, galera, tem que mandar o simulado tal, 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 com questão tal, 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 pro dia tal, tal, tal. Os professores não vão nem me responder direito. Agora, se eu mandar uma mensagem assim, qual é, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Pô, eu queria te pedir um favorzão, cara. Pô, quebra um galho pra mim? Você pode me mandar 3 questões, 4 questões? Manda no mesmo dia. Onde eu quero chegar com isso? Que a visão do Sérgio Buarque é que o brasileiro é o homem cordial, porque o brasileiro é o homem que tenta resolver os conflitos assim, ó. Pô, pelo jeito, pelo trato, né? O brasileiro vai ter uma lábia, vai ter um jeito de agir, um jeito de falar, né? Essa cordialidade no trato, essa cordialidade na relação é o que forma ele. Vou ler mais um trechozinho para vocês aqui, que é um trecho de um dos grandes cronistas brasileiros, Antônio Cândido, ao falar sobre a visão do homem cordial. Olha o que ele fala aqui. Formado nos quadros da estrutura familiar, o brasileiro recebeu o peso das relações de simpatia, que dificultam a incorporação formal de outros agrupamentos. Por isso, não acha agradáveis as relações impessoais, características do Estado, procurando reduzi-las ao padrão pessoal e afetivo, onde pese a família, sobretudo em seu molde tradicional. Dificilmente se forma uma sociedade urbana de tipo moderno. O homem cordial não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos comportamentos de aparência afetiva, inclusive suas manifestações externas, não necessariamente sinceras nem profundas, que se opõem aos ritualismos da polidez. Tranquilo? Beleza? Ou seja, é a ideia de que existe essa possibilidade de um enviesar, tornar tudo afetivo, mais pessoal, porque assim a gente já consegue aprender mais rapidamente. Eu estava outro dia numa sala de aula de um colégio que eu trabalho, eu estava conversando com os alunos estavam reclamando para mim de um monitor, um menino que trabalha lá, novinho, tá começando a dar aula agora. Aí eu falei assim, pô, cara, mas por que vocês não gostam dele? Pô, o moleque é gente boa. Aí eles, pô, Leandro, ele nem fala com a gente. Ele só chega aqui, dá aula e vai embora. Eu falei, gente, mas ele é um professor, ele tem que dar aula. Aí ele, não, mas ele nem troca uma ideia, pô. Ele nem fala de futebol, nem conversa com a gente. Olha isso. Ser bom tem a ver com, pô, ser legal, pô, bater um papo, conversar, contar uma piada. Isso é esse ato em que tudo pra gente, pra funcionar, pra dar certo, tem que ter essa pessoalidade. E essa pessoalidade nós vamos chamar de ser o homem cordial na sociedade.
Tranquilidade? Então falamos de Oliveira Viana, falamos de Roberto Freire, falamos de Florestan Fernandes e falamos do Sérgio Buarque de Holanda. Quer dizer que outros autores que falem sobre o Brasil, como por exemplo Darcy Ribeiro ou como por exemplo Caio Prado Júnior, não são relevantes? Claro que são, só aparecem com uma relevância muito mais ínfima nas provas de vestibular. Beleza, galera? Meus queridos, forte abraço, até mais. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.